então, boa tarde à turma que está aqui, boa tarde à turma que nos assiste. É um imenso prazer a gente ter esse nosso primeiro evento com essa turma peso pesado, Maivone Moraes e o Salvatore Milanese. Prazer, muito obrigado, Salvatore, por estar aqui nas terras alencarinas, né? Então, turma, hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre gestão, estruturação de empresas, como é que a gente vê isso nesse cenário, como é que isso está desenvolvido e como é que nós vamos também fazer essa balança dessa estruturação com essa gestão de pessoas, com essas pessoas que estão envolvidas, porque eles são os grandes protagonistas disso, né? Então, eu hoje estou parte de um time que chama TFCM, o Tássio Ferreira Consulting Management, e carinhosamente a Mai, que está aqui do meu lado, está com a gente, né, e vai falar um pouquinho do background dela. Eu tenho 12 anos que trabalho nessa parte de turnaround. O Milanese hoje é uma referência no Brasil nessa parte, que está capitaneando aí a Pantalica Partners, não é isso? Isso mesmo. E eu vou passar a palavra para a Mai, para ela poder dar as boas-vindas dela e falar um pouquinho aí dela e desse background. Pode ser, Mai? Vamos lá, muito boa tarde. Muito obrigada pelo repasse da palavra de forma tão carinhosa. Sejam todos muito bem-vindos. Para a gente é um enorme prazer, destacado privilégio, poder bater um papo com pessoas que têm um know-how tão destacado nessa área de negócios. Meu nome é Maivone Moraes, sou psicóloga organizacional, especialista em gestão empresarial e trabalho há 3 décadas nessa área de gestão de pessoas. Tenho o privilégio de aqui estar para que a gente possa amarrar alguns projetos e a gente possa otimizar algumas atuações que implicam em reestruturações. E, dessa forma, é um grande prazer poder dispor de algum conhecimento que seja compartilhado com todos, para que a gente possa, a partir de toda a reestruturação que seja concebida, que seja contratada, fomentar a transformação organizacional de fato, a partir do entendimento de que a cultura precisa ser renovada e que existem, sim, algumas estratégias que poderão alavancar esse processo de transformação. Agradecida pelo convite, pela participação e muito envaidecida em estar, então, boa companhia. Obrigado, Mai. Lembrando que você é minha amiga paraibana mais arretada que eu tenho, viu? Opa, senão os outros vão ficar com ciúme, viu, Mai? Não é mais arretada, não. Faz parte das mais arretadas. E aí, Salvatore Milanese? A palavra está com você. Fala um pouquinho da turma aí, para a turma, desse background, dessa estrada. Vixe, eu acho que eu sou o mais novo, né? 3 décadas, o Milanese também deve ter mais ou menos por aí, né? mais. Eita, então eu sou o júnior da história, né? Por favor, a palavra está com você. Bom, obrigado. Boa tarde a todos que nos assistem via a Facebook, a vocês que estão aqui presentes. Saúde a Mai, que tenho o prazer de conhecer. E você, obviamente, Tássio, representando a TFCM. É uma honra, obrigado por ter me convidado. É uma coisa importante, eu não capitaneio a Pantalica, tá? Eu me coloco a serviço dos meus associados e sócios e dos clientes, não quero capitanear nada. Para mim é muito importante dizer isso, porque, de fato, é uma forma de viver o que eu faço, é uma forma de expressar os meus valores. Eu sou italiano, faz mais de 2 décadas que moro no Brasil, então sou mais brasileiro do que italiano, mas esse sotaque não consigo tirar, me desculpe, então às vezes vou falar palavras italianas que você não vai entender, eventualmente me pergunte. Eu me especializei no mundo de reestruturação de empresas, a captação de recursos, fusões e aquisições. O que eu gosto de fazer é ajudar empresas familiares. Ajudar significa fundamentalmente se colocar a serviço dessas empresas, porque eu de verdade fico honrado quando vejo determinadas empresas familiares o que conseguem realizar com esforço, com suor, e às vezes por falta de alguma capacitação, que não é obviamente uma desonra, não conseguem superar alguns obstáculos. Então é isso que a gente faz. Se coloca entre o futuro das empresas familiares, a falta dessa capacitação e vamos lá para agregar valor. Faço isso, me divirto fazendo isso, estou honrado de estar aqui nesta terra maravilhosa que me lembra muito a minha Sicília, eu sou da sul da Itália, que é uma terra onde faz muito calor,
e tem muita gente acolhedora, como encontro todas as vezes aqui quando venho no Ceará. Obrigado, obrigado. Turma, então, assim, hoje a gente traz um tema muito legal, né, que é a questão de estruturação. Eu sou apaixonado por isso. Né? Muito cedo eu iniciei, com poucos anos de idade, essa história de estruturar, de organizar, de ver, né, e realmente, dentro desse nosso cenário Brasil, onde a gente está localizado aqui no Nordeste, a história da empresa familiar ela tem um potencial. Né? E por que pensar nisso? Né? Por que pensar no futuro? Isso, a gente vai bater esse papo hoje, a gente vai trazer, escutar o que a Mai tem a dizer sobre isso, o que o Salvatore tem a dizer. E eu vou começar perguntando a vocês uma coisa que eu acho muito bacana. O Salvatore vai me dar licença para eu começar com a Mai. Pode ser, Salvatore? Toda, lady first. Então, vamos lá. Mai, dentro dessa caminhada nossa, né, a gente vê muita coisa legal, e dentro dessas... A gente vai iniciar ali entre grandes e pequenas empresas, mas dentro desse processo de estruturação, eu tenho visto que a mudança... A gente, na verdade, tem dois caras. Existem lá o time que compra o projeto e o time que paga o projeto. Né? Então, dentro disso, a mudança, né, que a gente espera, né, precisa vir como uma chuva, como você diz. Né? Precisa ser up-down, né, essa mudança. Me conta um pouco aí, como é que é essa mudança, como é que isso ocorre dentro desses anos que tu tá nesse meio, né, que tu vê, trabalhando com gente, nessa parte do RH estratégico. Como é que ocorre? Como é que a gente consegue ter, na verdade, esse sucesso, né, trazendo essa mudança de cima para baixo? Fala um pouquinho para a turma. Eu gosto quando algumas pessoas fazem menção a essas expressões distintas. Quem compra e quem paga, na verdade, para que o processo de reestruturação ou transformação dentro das organizações aconteçam, todos têm que comprar. Né? Então, a gente precisa, a princípio, né, entender qual vai ser o reposicionamento da empresa no tocante às mudanças que serão implementadas, desvendar quais sejam as rotas que poderão mover rumo ao alcance a essa nova estratégia e aculturar as pessoas no tocante à necessária transformação comportamental. Quando a gente fala de cultura organizacional, a gente fala sobre a forma como as coisas funcionam ali. Então, a gente precisa pesar e ponderar sobre possíveis erros, atropelos, tropeços, algumas situações que geraram perdas de cliente, de escalabilidade no mercado de trabalho. E a gente precisa fazer com que todo o time, em quaisquer condições ou posições, comprem, de fato, essa ideia de que a mudança vale a pena, que exige de todos nós um reposicionamento muito mais focado, comprometido e sério, e que todos precisaremos, de fato, imputar um planejamento que precisa acontecer de forma muito criteriosa. Via de regra, quando as empresas nos convidam para que a gente implemente um processo dessa natureza, existe um pensamento de que as coisas acontecerão de forma muito rápida. Eu costumo dizer que é um processo que a gente não inicia enviando um e-mail na segunda, né, que deva ser respondido na terça e implantado na quarta-feira, não, com algum resultado. A gente precisa dispor de uma capacidade analítica, de uma propensão de redesenho de todo o planejamento para que essa estratégia, volto a dizer, seja redefinida e as pessoas possam dispor de um monitoramento que tem que ser muito ferrenho, com o uso de tecnologia, medições, indicadores, muita gestão e uma análise muito fria da capacidade de direcionamento da empresa a partir dos líderes que ali estejam. Então, se nós não temos um time executivo, de fato, focado em se reposicionar, inclusive do ponto de vista comportamental, sobretudo porque, quando acontece um processo de implantação de quaisquer que sejam mudanças, pode ser uma mudança incremental, pode ser uma mudança de implantação de nova tecnologia, pode ser uma revolução dentro da empresa, pode ser a adoção de um portfólio de soluções, a exemplo do que Salvatore e todo o time já faz de forma tão profissional, tão contundente, seja uma diretriz a ser perseguida de forma muito profissional por todas as pessoas que ali estão. Então, o que é que eu percebo? Via de regra,
Os processos são muito bem desenhados, os planejamentos são superficiais, o monitoramento ainda é falho e as pessoas evoluem até determinado processo, muitas vezes tendo acesso aos recursos que podem dar uma rebuscada no revestimento da sua base de fundos para que a transformação aconteça, mas esquecem que tem muito estresse envolvido, tem muita resistência, sobretudo porque a cultura ela fica consolidada e as pessoas se habituam simplesmente a agir da forma como sempre fizeram. E se esse monitoramento não for feito de forma cuidadosa, profissional, né, com pessoas que disponham de autonomia, com uma empresa séria, tende a não lograr êxito. Mai, eu sempre fico muito feliz e consigo ficar extremamente focado com suas palavras, viu? Eu acredito que é isso mesmo, Ivone. Vamos lá, Milanese. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro desse meu caminhar, né, você vai me permitir, né, e eu me sinto extremamente honrado de trocar essa bola com você. A gente tem tido em empresas grandes, empresas, né, de médio ou pequeno porte, é muito interessante quando o empresário chega para a gente, ele chega como acreditando que a gente é o cara que vai salvar ele, né, e que a gente está lá com a fórmula na mão para entregar na mão dele, que a gente é o salvador da pátria, que tudo vai depender da gente que trabalha com essa parte, né? E dentro da pequena, né, da média e da grande empresa, será que a gente tem essa divisão desse pensamento de quando o empresário busca uma consultoria, quando ele está ali no momento de stress, né, de uma dívida alta, ou até mesmo sem processos ou sem controles, né? Como é que tu tem visto isso? Se a gente fizer essa divisão, né, de pequena, média e grande empresa dentro desse contexto, dentro dessa busca e desse anseio do empresário. Ótima pergunta, Tássio. Antes de responder essa pergunta, queria só dizer que eu compartilho 1000% o que a Mai colocou. Parabéns. É uma visão muito clara a respeito da importância de gente, né, em processo de gestão de empresa, em processo de transformação do negócio de uma empresa. Mas queria, se me permitir, complementar uma coisa que ocorreu comigo 25 anos atrás, quando comecei a fazer esse trabalho. Eu fui à procura de distinguir o conceito de cultura e práticas empresariais. E na minha cabeça, depois, obviamente, encontrei até benchmark, ou seja, comparações tanto na academia quanto na realidade do dia a dia, consegui identificar isso. Gostaria de colocá-lo, depois quero te escutar, inclusive quero escutar vocês. Depois respondo a tua pergunta, não vou esquecer. Eu descobri que cultura é feita do cotidiano dos atos praticados na empresa. A que hora chego para o trabalho? Quem é o último a sair? Como me comporto quando contrato pessoas? Como me comporto no final do mês, quando pago o salário, sei lá, parabenizo que o mês acabou bem, não acabou bem? Como é que eu trato as pessoas que trabalham comigo? Como é que trato as outras pessoas que não trabalham comigo, que são os clientes, o banco que me financia, sei lá, o funcionário do governo que vem me fiscalizar? Tudo isso, podemos aqui colocar uma lista de centenas de elementos, forma uma cultura, que ao longo dos anos, obviamente, forma camadas que às vezes é difícil, corretamente, como a Mai falou, primeiro, em 2 dias, 3 dias, ou até um mês, identificar. E segundo, imagina transformar isso. Tá? Justamente, como a Mai falou, às vezes, mudar cultura significa também mudar quebra de paradigmas. Às vezes, pessoas novas que pensam diferente ou escutam mais. Né? A prática de gestão, isso vale para qualquer tipo de empresa, independente do tamanho, é diferente do conceito de cultura. Possivelmente não muda tanto no Ceará, em São Paulo, na Itália, na China, etc. Ou seja, uma empresa tem que ter planejamento, tem que ter contabilidade, tem que ter um orçamento, porque são práticas básicas para um negócio saber em que direção, como se fosse um navio, em que direção estou indo, em que direção quero ir, e depois em que direção estou indo. Às vezes, na realidade, a gente encontra uma grande divergência entre a cultura e as práticas de gestão. Às vezes, é uma boca de jacaré,
mais a empresa cresce, mais a cultura se afasta das boas práticas de gestão, ou eventualmente não tem momento de convergência. E por isso, justamente, a mãe falava da importância de entender a cultura e tentar de sobrepor isso às boas práticas de gestão. Não podemos extirpar uma cultura de empresa. Se você extirpa ou tenta de extirpar um processo transformatório, uma cultura de empresa, você mata a empresa. Às vezes, nós consultores, gente, não entendemos. Então, temos que calçar a sandália da humildade, ir lá, ter paciência, ficar não com 2 ouvidos, com 4 ouvidos, eventualmente escutar mais do que falar, e aí partir, obviamente, para fazer sugestões de melhorias. Agora vou na tua pergunta, que é muito importante e sim, engancha nisso que estou dizendo. Antes de tudo, a gente tem que entender que no mundo empresarial se distingue sempre o empresário do empreendedor. Tá? Eu costumo sempre fazer o exemplo de uma pessoa, que aliás é o meu cunhado, um grandíssimo empreendedor. As ideias, a visão que ele conseguia ter, fazia portas. É impressionante. Agora, o meu cunhado não sabia gerenciar o negócio dele. Ele não tinha contabilidade, não fazia um orçamento, não acompanhava, ao final do mês, o orçado versus realizado, não parabenizava o funcionário, eventualmente, que era melhor do outro, ou eventualmente encorajava, com exemplo, cada um a se esforçar para atingir um certo nível de desempenho. E, portanto, infelizmente, para ele não deu certo. Ok? E essa é a nossa função. Quando vamos prescindindo do tamanho na grande, na média ou na pequena empresa, tentando de entender, temos um empresário ou um empreendedor? Porque você pode ter também um empresário, que é muito pentelho, tem tudo de contabilidade, de tecnologia, mas não tem visão. Então, pode ter isso também. Se a gente consegue separar essas visões e, nessa visão, de forma prática, tentar de sugerir, olha, o teu produto é bom, você é um cara muito bom, esforçado, mas te faltam elementos de base, que poderia ser pessoas. Te falta um controller. Te falta alguém que de manhã desliga e liga a luz, porque você é o cara que tem que sair para vender. Você é o cara que tem que cuidar de clientes. Não pode praticamente varrer o chão, ligar a luz, desligar a luz, ligar a máquina, desligar a máquina. Isso delegue a terceiros. Não é fácil fazer entender isso a quem está acostumado a fazer totalmente centralizador, fazer de forma diferente. Então, nós temos um dever, como consultores, quando entramos, identificar a cultura, as práticas empresariais, verificar se estão na frente de empresários, empreendedores. A matéria-prima em termos de recursos humanos, desculpe ser tão cínico, recurso humano não é matéria-prima, mas no sentido bom da palavra, é a principal matéria-prima de um negócio. Se nós não temos recursos humanos, a caneta não vai de um lado para outro lado, o caminhão não vai do lado para outro lado. Às vezes, os empresários, aqueles um pouco equivocados, não entendem que os recursos humanos são o principal pilar da empresa. Tem uma frase que eu gosto muito, acho que é de um investidor americano, chama Warren Buffett, que fala sempre, pagar caro para contratar alguém, eventualmente dói no bolso. Tente verificar quanto custa pagar barato para um incompetente. Então, estamos falando de um tema que é crucial, é o coração de um bom negócio e do sucesso do negócio. Gente. Legal, obrigado, Milanese. Mike, quer fazer quer acrescentar algo na resposta do Milanese? É tão difícil, né? Depois de uma explanação tão brilhante quanto essa que esse rapaz nos entrega aqui, é mesmo importante, em cada situação como essa, a gente partir para uma valorização do time. Essa condição de edificação do valor da pessoa humana, de reconhecimento da sua praxis, da compreensão de que todo bom profissional se paga, né? A gente possa reposicionar também essa perspectiva, essa visão. Eu costumo dizer que encontro com muita frequência donos de empresa que sequer são empreendedores nem empresários. E me preocupa muito, especialmente,
as novas gerações que acabam por herdar não só um patrimônio, mas um legado que muitas vezes é destituído exatamente pela falta de competência. O que é que o mercado entende por competente? É aquele profissional ou aquela empresa, aquele processo que tem uma entrega acima do padrão. Então, se eu só me mantenho, e eu não estou falando de sustentabilidade num desempenho médio, não, eu não sou competente. Se eu disponho de recursos, de tecnologia, de estrutura, de produtos interessantes, mas eu não tenho uma política de desenvolvimento constante de processos, mas principalmente de pessoas, eu não vou conseguir alavancar quaisquer novas retomadas em processos de reestruturações também. E é curioso observar que aí eu faço muito trabalho de mapeamento de competências. E nesses processos, muitas vezes dolorosos, nós precisamos, de forma racional, observarmos o nosso tabuleiro de talentos, para que a gente possa discernir e definir quais pessoas eventualmente devam permanecer para que o jogo aconteça numa virada que seja positiva. E aí, muitas vezes, a gente se indaga quais características, e é importante que aqui eu ressalvo muito mais as características comportamentais que preservam esses talentos, ou quais seriam as apostas para que as pessoas possam ali permanecer e impulsionar esse novo rumo a ser tomado. Via de regra, e é bom lembrar que se um currículo contrata, uma indicação contrata, uma experiência semelhante contrata, o que demite é comportamento. Então, eu prefiro fazer o mapeamento a partir da avaliação comportamental. Quem permanece ou quem tem uma melhor propensão de impulsionar esse processo de desenvolvimento ou de mudança. Vou dizer a vocês. Primeiro, gente esforçada. E, infelizmente, nós precisamos observar, na mistura de gerações dentro das empresas, um certo descompasso, um certo desencontro. Então, tem gente que está fazendo contagem regressiva para sair no horário, e é muito acertado quando você fala, né? A cultura tem muito essa cara, quem chega primeiro, quem apaga a luz, quem sai mais rápido, quem se dispõe a fazer um pouco mais, um esforço extra, correr 1 quilômetro que seja excedente dentro da sua rota. Então, se você não é esforçado, você não vai conseguir impulsionar essa transformação, essa mudança. Segunda situação, você precisa ser alguém que analisa o que faz. Nós temos, infelizmente, em todos os níveis hierárquicos, ainda uma certa deficiência, indisciplina e amadorismo no tocante ao planejamento e acompanhamento criterioso, disciplinado, comprometido de uma agenda que precisa estabelecer quais sejam as prioridades. Terceiro ponto, nós precisamos, né, de posse dessa capacidade analítica, inovarmos com uma condição absolutamente simples e fácil de se compreender. Fazendo as mesmas coisas, a gente tem os mesmos resultados. E nós estamos falando de reestruturação, nós estamos nos reportando a uma necessária atuação diferente. Então, alguém que analise indicadores cravados em toda a realização, monitoramento da execução, para que a gente possa verificar os pequenos avanços. Digo mais, tem que inovar mediante essa análise, mas precisa dispor de uma capacidade de socialização muito especial. Não adianta ser esforçado, analítico, inovador, se você tem travas do ponto de vista de interação interpessoal. Então, se você não gosta de gente, você não vai dar certo, né, sequer para se manter no seu posto de trabalho, quiçá para alçar uma perspectiva de carreira ou alavancar um processo de transformação a partir de uma reestruturação. E, por fim, se me permite, observar as características geracionais. Cada geração, a cada 10, 15 anos, nós temos uma série de comportamentos observáveis com condutas que são absolutamente delicadas de se adotar. E eu faço um adendo, sobretudo, para essa população mais jovem que desiste tão fácil, sem que a gente mantenha com afinco esse monitoramento, essa perseverança, essa execução criteriosa, focada no desenvolvimento, a gente não tem realmente como avançar nesse processo. Obrigado, Mai.
Tarcio, me permite de complementar rapidamente? Muito boa essa tua explanação, mas queria só acrescentar algo que é fruto da minha experiência, tá? Ao longo dos anos, ajudando empresas familiares, eu aprendi que o conceito de competência está também ao redor de ter uma grande capacidade de saber reconhecer os próprios limites, tá? Alguns empreendedores, também porque o sucesso eventualmente os fizeram avançar na vida muito rapidamente, perdem essa perspectiva. O que eu não sei e como isso pode me estar prejudicando no crescimento da minha empresa, no aspecto transformacional, no turnaround, que significa evitar, obviamente, de destruir aquilo que eu construí. Então, competência significa também ter ciência dos próprios limites e saber pedir ajudas. Tem muitos empresários de sucesso que a gente acha que chegaram lá ao pico do iceberg ontem. Cada grande caminhada é feita de pequenos passos. Nós não sabemos o sacrifício que essas pessoas fizeram. Quando eu entrevistei todos esses empresários que passaram ao longo da minha carreira, das minhas consultorias, e perguntava quais eram os pontos mais importantes que você colocou na tua frente para chegar onde chegou, eles me falavam, primeiro, saber identificar os meus limites, e segundo, saber identificar pessoas que complementassem os meus limites. Então, é o que a mãe falou. Não chega em nenhum lugar se você não tem essa humildade. Se não sei fazer, eu vou identificar pessoas que me complementam. Bacana, Milanese. Eu vou só agregar um pouco com esse meu caminhar. Eu também sempre pensei nisso e tem até uma frase que eu gosto demais, que é, se eu consigo enxergar além, foi por estar sobre o ombro de gigantes, né, que é do Newton. E eu acredito que dentro desse processo de uma mudança na empresa, a cultura faz toda a diferença, né? E dentro de, quando a gente entra numa empresa, que o estresse está ali num nível alto, né, que a gente está ali, de repente, com folha atrasada, né, e às vezes a justiça batendo na porta, a primeira coisa que a gente tem que colocar é manter a calma, né? Eu vejo isso como um avião, num cruzeiro, né? E aí, quando a gente entra ali numa zona de turbulência, é que a turma fica ali meio que inquieta, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é quem está pilotando isso, se essa pessoa está passando ou não segurança, né? Que aí vai de encontro com o que vocês estão falando, né? Para que ela possa entender o limite dela, até onde ela pode ir, para que ela possa também estar disposta e estar com essa competência comportamental aí em dia para poder manter esse negócio. E dentro desse meu caminhar, a gente não faz nada diferente a não ser identificar essas pessoas dentro disso que possam ser agentes de transformação, né, para que a gente possa entrar com a tecnologia e aí fazer com que esse trabalho funcione, né? E aí eu queria outra pergunta para que a gente possa continuar esse papo. Como é que seria esse cenário? Como é que você vê esse cenário de consultorias em geografias diferentes, né? Como é que é esse cenário de consultoria para uma empresa pequena ou de médio porte? Como é que ela enxerga essa consultoria do Ceará, ou de São Paulo, ou da Sicília, ou de Londres? Será que isso faz sentido, ou será que isso é um ponto a se definir na hora de uma contratação, Milanese? Absolutamente sim. Como disse antes, a cultura é muito importante em processos transformacionais. Então, se estamos no Ceará, você tem que identificar e respeitar a cultura do Ceará. Se está na Sicília, que é a minha terra, a mesmíssima coisa. Se está na China, eu posso trazer aqui um exemplo. Eu tenho feito, ao longo desses 25 anos de carreira, vários projetos com famílias orientais, japoneses. Eu não sabia, quando comecei o primeiro projeto, que o japonês não te responde objetivamente ou não te diz não, né? Então, como um trator, jovem consultor, me colocando à disposição, tentava praticamente explanar aquilo que tinha que se fazer para superar o obstáculo. Está errado. Na verdade, você tinha que fazer um trabalho na frente de uma garrafa de vinho, ou junto o filho e depois a filha, para poder chegar a quem tomasse decisão. Então, geografia, que define cultura, é essencial. Tá?
Agora, tem algumas coisas que não mudam, independente da geografia. A gente tem que explicar aos empresários, que pode ser um cearense, um cara de São Paulo, de Rio Grande do Sul, que existe um negócio que chama ciclo de vida das empresas. Se estamos falando com o empresário que formou a sua empresa, como se fala hoje, uma startup, temos que explicar para ele que para uma startup é importante eventualmente planejar, fazer aquilo que chama produto mínimo viável, que produto quero o serviço levar ao mercado, é comprável, não é comprável, se cercar obviamente de consultorias para startup. Às vezes esse empresário já passou a fase de startup e muda a necessidade de consultoria, de pessoas, estamos falando de empresas maduras. Então, eventualmente, eu fiz um serviço uma vez, me lembro, para uma empresa, muito tempo atrás aqui no Brasil, foi 20 anos atrás, produzia bips. Tinham que discutir se a empresa ia ter um futuro ou não. Sabem que aquele bips que se colocavam aqui, tá? Vai dizer para o empresário, que foi quem construiu aquela empresa, que isso não tinha futuro, que tínhamos que ir junto na China a procurar alternativas. Tem empresas que passam a fase de maturidade e precisam, eventualmente, uma fase de transformação. E tem que explicar a esses empresários que transformação não significa que eu, consultor, ou alguém que está tentando te ajudar, quer mandar em você. Não, ninguém quer mandar em você. Que te abriu só os olhos para dizer que BIPs não é tecnologia que vai vender mais. Vamos verificar o que você pode vender, vamos verificar que novas linhas de produção você precisa, como tem que transformar do ponto de vista industrial, de marketing, a tua empresa, tá? É que acontece que isso é, como disse antes, uma boca de jacaré. Então, o empresário que está na maturidade se transforma e, obviamente, faz um turnaround, se fala tecnicamente, prospera. Tem aquele que não quer abrir os olhos, não entende que quer continuar com o BIPs, eventualmente, e vai a enfrentar uma situação de distress, que significa fluxo, receita se reduz, fluxo de caixa começa a piorar, e uma crise, o mercado toma um resfriado e para ele vira uma pneumonia. Então, sim, geografia diferente, abordagem nossa diferente, mas tem um padrão uma metodologia que não muda independente da geografia. Nós temos que ter a capacidade de saber transmitir esse assunto. Bacana. A turma do YouTube está mandando pergunta aqui. O Pedro Guizo mandou uma pergunta e a gente vai dividir, tá, Mai? A gente vai dividir quando eu digo nós todos. Mudar a cultura é algo difícil e demorado. Mudar a cultura é mais fácil com a mudança das pessoas na liderança. E liderança pode ser uma discussão legal. Porém, esta mudança não está sempre à disposição do consultor de turnaround. Neste cenário restrito, como provocar a mudança de uma cultura? Eu agradeço ao meu amigo Pedro Guizo, que é um grande Chief Restructuring Officer, ou seja, uma pessoa que se coloca para reestruturar a empresa, ajudar o empresário. Então, a competência aqui é muito alta. E a pergunta é muito profunda. Ele tem absolutamente razão, já falamos que mudar a cultura é dificílimo. É mais fácil mudar a cultura mudando pessoas. Mas o Pedro vai me dar razão quando chegamos em empresas familiares, pequenas, eventualmente ou média, que não é fácil mudar a pessoa. Como digo ao empresário, faz uma coisa, fica na praia, próximos 6 meses, porque eu vou colocar o Salvatore a dirigir a tua empresa. Não existe isso. Então, o Pedro sabe, porque é muito competente, que esse é um trabalho a 4 mãos. É um trabalho de psicologia também, né? É parte de identificar quais são os pontos que precisam ser melhorados, aos poucos, de forma, obviamente, eu diria, homeopática, né? Colocá-los no empresário e ajudar a fazer esses ajustes. A menos que você chegue em um momento de crise profunda. Aí você precisa explicar, precisa ser honesto, precisa ser muito honesto com o empresário, que precisa uma gestão centralizadora, totalitária, e que permita de implementar mudanças imediatas para evitar que a empresa desapareça. Então, depende do momento, a forma de se colocar as coisas também. Bacana. Mike, e aí, Mike, quando essa mudança nesse time de liderança não está à altura ali, ou próximo ao consultor no turnaround, o que fazer?
Eu diria que é impossível acontecer esse processo de transformação sem que os líderes disponham de certa autonomia para que esse processo, de fato, seja implantado com seriedade. Eu, por toda a experiência que tenho visto também que, dentro de algumas proposituras, nós precisamos desenvolver, inclusive, os próprios empreendedores, os próprios empresários, identificando suas limitações, com muita sinceridade e franqueza, o que não é fácil e não é simples, porque existe uma conduta negacionista, né, dos contratantes que, paradoxalmente, quando buscam uma ajuda externa, também não querem admitir determinada desorganização, digamos assim, que exista dentro dos bastidores nesse trabalho de gestão. Então, é condição sine qua non. Os líderes precisam estar engajados nessa proposta, precisa existir muita clareza com relação às mudanças que devam ser empreendidas, e mesmo assim, todo o tempo, de forma muito ferrenha, vai existir resistência, e faz parte do nosso trabalho, realmente, reeducá-los, ou tentarmos fazer esse tipo de conduta acontecer para que o colapso não aconteça e, a depender do perfil do contratante, das características do negócio, do nível de endividamento, do comprometimento geral, né, dos diversos fatores críticos que já comprometeram a dinâmica e o exercício propriamente, haverão de requerer uma abordagem que seja um pouco mais severa. Agora, temos como assegurar que isso vai acontecer? A gente tenta, né? Mas depende, sobremaneira, de uma atuação focada e comprometida dos líderes, sim, em todos os níveis. Legal. Obrigado, Mai. Eu vou dizer o seguinte, minha mãe, ela dizia que, quando estava conosco, que a cultura de casa vai à praça. Aí eu tenho visto, dentro desse meu caminhar nas empresas, Milanese, que muito da cultura pessoal, né, é levado para dentro da empresa. E muitas vezes eu tenho visto também, o empresário, às vezes, ele não existe ali uma filosofia de dizer, poxa, por que eu estou montando isso? Né? Não, estou montando uma empresa porque ela precisa gerar dinheiro e eu pagar minha conta. E aí entra uma situação legal, que é a história da liderança. Né? É óbvio que cada um tem uma definição, e pode ter, eu respeito isso, mas liderar, para mim, é você estar no seu palco, sabe? E aí você tem que inspirar o outro. Senão, do contrário, você é um gestor. Né? Você está ali gerindo, e aí pode ser bem ou mal, né, essa gestão. E, realmente, dentro desse processo de turnaround, eu acredito que esses pilares que estão na gestão, eles precisam estar sempre bem posicionados e ter carta para isso. Né? Hoje eu faço parte de um time que eu sou parte, lá na TFCM, e o nosso maior trabalho interno é que a gente possa fazer com que a turma que esteja dentro, né, seja parte e tenham autonomia disso. Né? E a gente tem uma equidade muito legal nessa parte das gerações, né, que a gente justamente provoca isso para que a gente possa levar isso para o cliente. Tá? Então, eu acredito que a gente deva ter respondido a pergunta do Pedro. Se não, Pedro, fala mais aí para a gente. Quem tiver alguma pergunta aí que está assistindo a gente no YouTube, pode também ficar à vontade e fazer essa pergunta. E aí eu estendo para a turma que está aqui com a gente também, certo? Para levantar a mão e a Lucena poder pegar essa pergunta. A Lucena me mandou outra aqui. Só uma complementação sobre a questão da liderança, né? Liderança, antes de tudo, se constrói ao longo do tempo. As pessoas, pelas experiências que fazem, fundamentalmente, constroem um estilo de liderança. Sim. Entretanto, a pessoa competente, né, no sentido que sabe quais são os seus limites, sabe que a circunstância determina a forma de como você vai liderar. Então, antes eu falei que se você eventualmente está ajudando alguém em uma situação de crise profunda, tem que ser honesto a dizer que precisam implementar e executar mudanças rápidas, inclusive, eventualmente, mudança de pessoas, de metodologia de gestão, porque aquilo pode salvar a empresa. Coisa diferente, circunstância diferente. Significa que se estamos chegando em uma empresa que está em uma fase de maturidade e que, se eventualmente não pensa ao próprio futuro, isso poderia se transformar em um problema sério, um problema de crise. A crise pode chegar à insolvência eventualmente. Então,
A liderança, obviamente, nós construímos com toda a experiência que temos, mas temos que adaptar à circunstância. Que se profunda é uma liderança centralizadora, porque isso é que vai salvar a empresa. Liderança em um contexto, em vez que não temos essa necessidade de intervenção radical, significa eventualmente escutar mais, tentar de aprofundar as razões de resistências internas, o negacionismo que a Mai mencionou. Então, a questão da liderança é um aspecto complexo também, né? Legal. O Salvatore já está íntimo, viu? Tá até te chamando de Mai, viu, Maivone? Tô brincando, Salvatore. Tem um grande amigo lá em Londres, que é o professor Ailson de Moraes, professor da University of London, que é lá de Royal Holloway, e ele falou o seguinte: identificar pessoas é muito difícil na empresa familiar, razão para a maioria não chegar na segunda geração. Como facilitar que o dono de uma empresa familiar aceite contratar um manager de fora do circuito familiar, né? Como é que a gente... Legal, professor, muito bacana. O professor também leciona esse assunto lá de empresas familiares na universidade. Forte abraço, professor Ailson. Em outubro a gente está aí. Tá? E aí, como é que eu faço numa empresa familiar, Milanese, para o dono aceitar, né, que precisa vir um CEO, um executivo de fora, porque dentro da linha de sucessão a gente não tem ninguém pronto para tocar isso. Sim. Isso é uma realidade, né? Aqui, como é que tu vê isso? Sim, uma realidade aqui no mundo inteiro, não é? A sucessão é um problema no mundo inteiro e vale para qualquer tipo de empresas, pequena, média ou grande. Aliás, isso é a diferença entre uma empresa pequena se tornar média ou grande, não é? Muito simples na minha visão. Eu fiz vários processos sucessórios, ajudei vários clientes em processos sucessórios, ficar sentado com a família, com o empresário, e fazer esse mapa de competências. Se você mostra que aquela empresa não tem determinadas competências e indo para frente pode bater um muro, e obviamente sabe se colocar, sabe mostra as consequências dessa batida no muro, você está dizendo algo que o empreendedor sabe entender. Se não entender, problema dele. Você, como fez Jesus 2000 anos atrás, sai, tira o poeira do teu sandálias e vai embora, né? Ele depois se vê sozinho. Mas essa é a forma melhor. Ser honesto, fazer as mapas de competências, verificar onde a empresa está, o que deveria estar fazendo para prosperar, crescer, sair de uma fase de maturidade perigosa, eventualmente, e ajudá-lo depois a implementar. Isso, em única palavra, é descrever como um processo de governança facilita a sucessão. E sucessão não significa que os filhos têm que assumir. Sucessão significa que a empresa possa se perpetuar. Eventualmente, filho, família vão todos em um conselho de administração e são terceiros a gerir a empresa. Obrigado, thank you. E aí, Mai? Eu gostaria só de somar uma apreciação e também assino embaixo 1000% da mesma forma, Salvatore, tudo que você colocou. Existe uma inclinação por parte de muitos empreendedores e empresários de que essa sucessão aconteça por parte da sua linhagem familiar. E assim, são outros princípios, são outras áreas de formação. Muitos até tentam, mas não reúnem as competências. Eu costumo fazer uma série de provocações, né? Aliás, eu costumo dizer a todos que se meu nome é Maivone Moraes, eu deveria ter um sobrenome chamado Provocação. Um dos trabalhos que eu faço é de orientação executiva e de carreira, também de orientação profissional de jovens. Muitos sequer conseguem tabular o custo da sua existência. Tá? Para alguns que estão enveredando nesse caminho de uma tentativa de sucessão, eu costumo indagar se aquilo que eles realizam, aquilo que eles entregam, de fato seria algo que eles pagariam como um prolabore, como uma remuneração a uma pessoa contratada. A resposta, via de regra, é não.
porque as retiradas são vultosas e a participação é efêmera, para não usar uma outra palavra, né, que seja mais impactante. Então, é importante que a gente tenha toda essa preocupação de verificar que, em cada talento, existe uma possibilidade de retorno e a gente precisa falar de sustentabilidade das relações a partir de cada entrega diretamente, inclusive dos familiares. Então, ser filho de dono não necessariamente vai trazer a sustentabilidade para que o negócio permaneça acontecendo. Então, a gente precisa usar de muita fidedignidade na leitura dessas competências, entendendo que existe um gap entre aquilo que a gente reúne hoje e aquilo que a gente quer ser amanhã. Então, uma perspectiva de desenvolvimento ou a substituição de postos-chaves, a aquisição de novos talentos, que, inclusive, representam um investimento que precisa ter retorno com um olhar muito aguçado de um RH, de gestores, de conselhos, que tem que ter a seriedade de acompanhar e exigir, porque dentro de uma empresa nós temos papéis profissionais que devem ser atendidos à risca. Eu sou paga para, ponto. E eu preciso desempenhar da melhor forma possível para que essa representatividade, para que esse reconhecimento aconteça em decorrência das entregas que eu ofereço. E não por ser experiente, formada nisso, filha de, enfim, competências é o que a gente tenta identificar dentro da estrutura e resultado, invariavelmente, tem que ser a característica a ser perseguida em cada contratação, em cada departamento estruturado ou reestruturado, em cada time que seja montado, para que a gente possa aí sim celebrar. Assina embaixo. Desculpe, Tércio, uma pergunta só para você nos ajudar, dada a tua expertise. Existem processos de acompanhamento, às vezes, dos potenciais sucessores familiares, ou seja, ajudá-los, profissionais como você, né, a entender qual é a vocação deles. Eles, eventualmente, descobrem que querem fazer coisa diferente daquilo que o pai gostaria que eles fizessem, correto? Corretíssimo. E nós não temos uma frequência tão grande dessa continuação da linha sucessória a partir dos familiares, não. Até porque hoje nós dispomos de um rol de oportunidades e profissões que não existiam. Hoje as tecnologias são absolutamente diferentes. Hoje a gente tem um nível de formação, e volto a dizer, enfatizar, a característica geracional é absolutamente diferente das gerações anteriores. Então, o que é que move o comportamento, inclusive as escolhas? São as necessidades. As minhas necessidades, absolutamente, são distintas daquelas que os meus pais tentaram implantar. É importante esclarecer que, quando a gente faz algo a partir daquilo que desprende prazer, que é a vocação, é diferente de profissão, eu posso trabalhar em algo, né, por ter uma ocupação. Mas quando eu faço algo sobre o que eu tenho enorme prazer, eu sou vocacionada para aquilo, o meu nível de engajamento e de entrega é muito superior. Então, descobrir essa vocação é importante, identificar os talentos, não apenas, e aí eu faço um adendo para os jovens, tentando empurrá-los para que essa história seja algo a ser herdado como escolha. Não. Identificar quais sejam os talentos, mas deixá-los livres para que eles possam se realizar e, eventualmente, fazer alguma colocação destes em conselhos em que tenha participação, voto, seria muito mais interessante do que, necessariamente, tentar convencê-los. Alguns clientes tentam fazer com que a gente use dessa estratagema. Conversa com Tássio para ver se ele permanece, né, dentro do negócio. Diz a Tássio que esse negócio de surfar, de ter uma loja de automóveis, de gastronomia não dá certo, porque o meu negócio, ou seja, uma vaidade pessoal. De repente, Tássio pode dispor desse recurso, desse patrimônio, para fazer investimentos que o realizem, que construam famílias, histórias, sucessos, realmente que possam, eventualmente, ser muito mais interessantes e úteis. Então, é importante considerar, sim, a perspectiva do herdeiro, né, do familiar, que deve ter... eu não sei, sinceramente, eu tenho filhos que são pré-adolescentes e não sei que carreiras eles vão seguir. Daqui a 10 anos, provavelmente, haverão de existir profissões que a gente nem sonha, né? Então, assim, eu já não uso mais e tento persuadir
aos senhores empresários para que tenham um pouco de paciência e a gente possa instituir um trabalho de orientação, né, de carreira, de observação das competências técnicas e comportamentais, eventualmente para aqueles que têm uma aderência aos negócios, à cultura e que gostam da ambiência e que podem ser desenvolvidos, aí sim, a gente cria um modelo de desenvolvimento profissional sob medida, mas sem perder de vista as necessárias competências, inclusive dentro desse gap do que a gente quer chegar, das mudanças que vão ser imputadas, dos processos que vão ser refeitos, para que ele possa ser modelado dentro dessa perspectiva com muito mais isso. Obrigado, Mai. Eu também concordo com você. E nesse processo de sucessão, né, onde muitas vezes o empresário busca que o filho siga isso, às vezes também eu volto de novo àquela caixinha do lado pessoal, né? Ele se vê muitas vezes ali o filho é uma extensão do sonho dele, né? E aí o sonho não é do filho, é dele. E às vezes a gente se depara em empresas familiares que o filho já está lá há 10 anos, os outros irmãos também estão no negócio e não tem mais. E ele acha que não tem mais saída, porque ele não tem coragem de largar o osso e seguir o que ele busca, né? Não sei se o Milanese já também tem passado, com certeza deve ter passado por isso. E esse cara muitas vezes passa lá 10 anos, não tem coragem de largar o osso e vai, né? Não vou mais, não tem mais como sair, e isso constrói-se meio que uma prisão, e aí a gente tem uma liderança frustrada, entre aspas, né? Tem um gestor frustrado, que de repente não vai trazer bons resultados quando a gente vai fazer uma reunião de KPI, não é isso, Milanese? Sim, na verdade, como foi mencionado pelo professor, seu amigo, a taxa de insucesso da sucessão é muito alta. O empreendedor deveria se lembrar que isso é possível. Eventualmente tem 2 filhos, um vira, sei lá, neurologista e outro, não sei, vai surfar. Portanto, deveria também se preocupar de preparar a empresa a esse tipo de situação. E preparar a empresa a esse tipo de situação significa ter uma contabilidade arrumada, ter os números para poder apresentar a investidor para vender a empresa, porque essa pode ser uma solução também. Se eu não tenho sucessão, eu não consigo lidar com um gestor terceiro, porque pode ter o empresário, eu tenho encontrado vários empresários que não conseguem lidar com um terceiro lá, contrato terceiro, e depois vai puxando o tapete. Não faça isso. Prepara eventualmente para vender a empresa, né? Isso é possível, tá, Tárcio? Legal. A gente tem outra pergunta aqui, que é da Aila Versosa. Ela pergunta o seguinte: empresa que está crescendo e não tem os processos definidos, mas que precisa de mais pessoas para auxiliar. Um dos sócios quer contratar e o outro quer investir em organizar os processos. Como se resolve isso? Começa, Mai. Primeira, desculpa, Milanese. Só repete que eu senti um aperto no coração no início da pergunta. Um quer investir em processos, vamos lá. o outro quer investir em pessoas. Yeah. É isso? Yeah. E é uma empresa pequena, né? Vamos dizer que é uma startup. Se a Ilha pode até nos corrigir. Bom, eu devo deduzir que exista um planejamento prévio, né? E eu apostaria nos talentos mais competentes e mais capazes. A gente, para fazer um trabalho de gestão, tem que conciliar as duas coisas. Eu não tenho como desequilibrar essa balança. Eu preciso acompanhar processos, eu preciso acompanhar pessoas. Se existe essa celeuma, essa discussão, ou uma necessária escolha por uma coisa ou outra, tá? A minha recomendação seria revisa esse planejamento de forma cuidadosa com alguém que o saiba fazer, mas também aposta as fichas certas nas melhores pessoas. Agora, é importante esclarecer. Pessoas talentosas, pessoas competentes têm seu preço. Da mesma forma, pessoas talentosas, pessoas competentes precisam dispor de autonomia para realizarem aquilo que são capazes. Do contrário, não permanecerão no espaço, tá? No espaço de trabalho, no ambiente de trabalho. Então, não adianta preencher uma vaga com alguém que tenha uma grande capacidade. Eu sempre faço, me permita, só um adendo, mediante os processos seletivos que são realizados, uma observação de que as pessoas tenham o cuidado de atinar para as características da cultura, para o modelo de gestão, a quem essa pessoa vai se reportar,
as dificuldades enfrentadas pela empresa e todos os problemas, inclusive de ordem operacional e de gestão de pessoas que estão ali envolvidos para que você faça uma contratação mais acertada. Existem consultorias que fazem um Ctrl+C e Ctrl+V, né? Ou pessoas que são imaturas, que estão tentando adentrar nesse universo, sem identificar que quaisquer interseções que você deva fornecer a uma empresa requer um diagnóstico cuidadoso. E um detalhe também extremamente importante, à medida em que eu contrato, eu costumo dizer que é um processo semelhante a um processo de adoção, eu preciso assumir, nesse processo da contratação, o compromisso de fazer com que a pessoa dê certo. Então, a pessoa não é um produto acabado, que vai ser colocada numa prateleira e que vai fazer uma decoração adequada. Não. A pessoa tem uma história, tem uma biografia, tem outras experiências. Você está contratando a expertise, você está contratando a história que ela construiu até então, mas você precisa entender que essa pessoa vai requerer uma adaptação, um acompanhamento e um desenvolvimento. Então, em quaisquer condições, seja priorizando o processo, eu aposto nas pessoas, com um processo bem pensado no planejamento, tá? Mas não abro mão de tentar convencer pelas duas posições, entender que existe um comprometimento que todo gestor precisa assumir, que o seu time é responsabilidade sua. Eu não posso adotar um filho achando que, pegando na entidade, né, que pode me conceder o prazer de ser mãe adotiva, vou levá-lo para casa e ter as garantias de que essa criança ou esse jovem vai ser um cidadão de bem. Não. Eu até brinco muito com as pessoas. A gente vai perder muita noite de sono, vai ter muito xixi e cocô, vai ter tarefa escolar, noites de sono, xixi e cocô, disciplina, etc., até que o processo de educação possa reverberar na formação de um bom caráter, de uma conduta que seja reta e de alguém que seja promissor. Da mesma forma na empresa. Eu preciso assumir, e isso é inerente ao exercício da liderança. Eu não vou só montar um time, eu preciso cuidar desse time. Eu preciso educar esse time, eu preciso impulsionar esse time, eu preciso até me desfazer do time se necessário for e houver maturidade de tomada de decisão. Tá? Legal. Olha, concordo, obviamente não posso discordar com a Maia, porque falou coisas que são a realidade. Ela falou duas coisas fundamentais. Não precisa um sócio que quer investir eventualmente em recursos humanos, brigar com o sócio que quer investir mais em processo, porque isso vão de forma balançada. Então, voltando um passo atrás, o teu sócio tem que se lembrar de contratar alguém que ajude a fazer um planejamento. Estou crescendo. Quais são as minhas competências distintivas, as vantagens competitivas? Como manter e fazer crescer essas vantagens competitivas? Às vezes, vou prestar serviço para alguns empresários e escute coisas do tipo: a gente não cresce porque precisa de dinheiro. Precisa só de dinheiro? A gente não cresce porque precisa um SAP para gerenciar. Precisa só de um SAP? Parece que tem alguns limites, como dissemos, para poder identificar o todo, o problema como um todo. Então, contratar alguém, ou se tiver competência interna, faça um mapeamento de quais são as competências que estão faltando, pode ser processo, pode ser pessoas, e investe de forma balançada. Não adianta, por exemplo, eu tenho visto situações absurdas dessa, né? Ganha o sócio que queria investir em processo, e gasta milhões, às vezes, ou centenas de milhares de reais, que sempre dinheiro tá? Em instalação de um SAP. E vai fazer o que com isso? Contratou as pessoas competentes, as pessoas capacitadas, integrou isso com os processos, vai pegar aquilo depois, basicamente você tem uma Ferrari sem chave. Então, voltamos ao que a mãe falou, e faz o diagnóstico, mapa de competência, gap analysis, ou seja, o que te falta, e de forma balanceada, investe, sem, obviamente, se jogar de uma janela, sem uma proteção lá embaixo. Né? Legal. Aila, na minha, Mai falou, Milanese também, eu acredito que dentro de tudo depende muito do cenário, mas o primeiro passo para uma reestruturação, para um negócio, é primeiro saber onde quer chegar. Então, acho que tem que ter um alinhamento dos sócios, né, e desenhar ali um futuro. É como qualquer sociedade, também na vida pessoal, né, eu preciso ter um alinhamento de saber onde quero chegar. Então, eu acredito que baseando aonde a gente quer chegar, né,
a gente vai poder escolher e ter ali as melhores escolhas. Tem uma pergunta muito legal aqui que é interessante. Qual a hora de contratar uma consultoria? Né? E como contratar uma consultoria? Né? Como é que a gente deve escolher essa consultoria? Que hora a gente deve contratar essa consultoria? Ladies first? Por favor. E aí, Mai? Puxa vida, que responsabilidade que eu estou com 2 gigantes aqui do lado. Normalmente, as empresas buscam consultoria quando não conseguem realizar o dever de casa. Né? Então, em situações de crise, em situações de falta, repito, de escalonamento, de perdas, crises de quaisquer naturezas. Curiosamente, muitas vezes nós somos contratados para fazermos aquilo que alguém diz não fazer ou não conseguiu fazer, mas no andamento do processo, muitas das soluções já foram pensadas por boa parte de quem está ali dentro da estrutura e não dispunham da autonomia e precisa vir a consultoria. Em determinados momentos, e é importante dizer, eu acho que Salvatore vai concordar com isso, a gente precisa fazer todo um processo de esclarecimento sobre o que seja o trabalho da consultoria, porque querem os benefícios, as vantagens e os resultados que a consultoria pode trazer, mas não entendem a amplitude, o impacto positivo, as possíveis dificuldades, inclusive. Então, para que é que a gente contrata a consultoria? Para que a gente possa sair de alguma eventual crise, para que a gente possa startar uma perspectiva de desenvolvimento, para que a gente possa implementar algum processo de mudança, alguma nova tecnologia, para que a gente possa avançar em novos mercados, para que a gente possa captar recursos, enfim, existem várias razões dentro daquele rol de possibilidades, considerando o conceito de sustentabilidade e desenvolvimento. É isso aí, exatamente. Na verdade, não tem um momento específico. A única coisa, tenho que saber se sou uma startup e não fiz um business plan para iniciar o meu negócio, estou começando errado. Esse é o início do fim. Né? Se sou uma empresa que começou como startup, está fazendo um scale-up, ou seja, está crescendo muito, é preciso eventualmente instalar controle de gestão. Eu fiz um mapa de competências, vi que não tenho, eventualmente vou pedir ajuda externa. Né? Se sou uma empresa madura, é preciso fazer um turnaround e decidir uma transformação estratégica, não tem um momento específico quanto contratar. Fato é que, na realidade, o empresário pensa, contratar, tenho que pagar. Espera aí, faça a conta. Quanto a consultoria está me pedindo versus o valor que essa consultoria pode estar me agregando. Tá? Tem que colocar isso na balança. Tenho essa competência? Não. Então, por que tenho que acelerar se tem um muro na frente? Contrato alguém que me diz como superar esse obstáculo. Tá? Então, não tem um momento específico. Eu continuo dizendo a todos que conheço, clientes, inclusive os meus associados, que temos que trabalhar com um mapa das nossas competências e transferir esse conceito ao empresário. Quando você tem limite, não aventure-se a fazer coisas que não sabe fazer. Contrate alguém que te ajude. Bacana. Uma pergunta muito bacana sobre sucessão aqui. Mais uma vez, né, eu vou estender a turma que está aqui, né, e quem quiser pode levantar a mão. A Luciana vai dar um jeito de pegar a pergunta de vocês ou vai levar até um microfone até vocês para que a gente possa também escutá-los. Né? A gente já está aqui chegando quase no final, temos 20 minutos. Acho que dá para responder mais essa e mais umas 2 perguntinhas para a gente finalizar. Empresa familiar, patriarca ainda está no poder, 4 irmãos, né, e o patriarca não quer fazer a sucessão familiar. E um dos irmãos está perguntando aqui, o que fazer? Né, ficar na empresa ou abandonar a empresa que meu pai criou e tem 30 anos? Acho que respondemos a essa pergunta. Eu imagino que o patriarca, para ter construído essa empresa, é uma pessoa minimamente inteligente. Então, trazer alguém que trace cenários, mostre dentro desses cenários o pior cenário possível e os ganhos que podem se ter com uma sucessão. E, obviamente, mostrar o porquê deve ser feita a sucessão, como deve ser feita, e que isso permite diria, fazer prosperar e continuar o nome da família, da empresa,
é, obviamente, o patrimônio dos envolvidos. Deixa eu ser só um pouco mais específico antes de passar aqui para Mike, eu acho que é um assunto muito legal. Imagina, Milanese, que o patriarca lá, o fundador, né, ele não é a favor da consultoria justamente por isso, porque ele acredita que ele não precisa, né, e os filhos estão lá e não conseguem colocar um terceiro. Isso faz parte das estatísticas de decesso empresarial, morte empresarial. Provavelmente vamos contar uma empresa mais que morre por causa de um patriarca que, não sei, entrou em uma senilidade tal que não consegue tomar decisões sensatas. Infelizmente, isso existe também, e a resposta é essa. Bacana, bacana, thank you. E aí, Mai? A gente considera essa rigidez, mas a gente precisa observar o seguinte. Do ponto de vista do patriarca, provavelmente, os filhos não inspiraram a necessária segurança e, normalmente, por todo o histórico que eu já tive a oportunidade de acompanhar, tem alguém que não faz parte da linhagem familiar que, via de regra, desperta um pouco mais de segurança do que os filhos que ele não soube posicionar como colaboradores dentro da empresa. Né? Então, muitas vezes, e aí vai um recado muito especial aos corações dos RHs, né? A gente precisa estar atento a essa estrutura. A gente precisa entender que mesmo os familiares que estão intrincados dentro do desenho organizacional têm um papel a cumprir. E nós precisamos negociar um melhor posicionamento, uma melhor participação, um processo de evolução, inclusive com números, mostrando o custo do não investimento em determinadas situações. Outro ponto extremamente importante, com relação aos próprios filhos, ou a esse filho especificamente, né, ou pessoas em quem ele tenha se inspirado, é que essa identificação do que nós tanto falamos aqui, como as competências necessárias, a capacidade de elaboração de projetos que sejam confiáveis, essa adoção de uma medida que seja mais séria, mais analítica com relação ao futuro do negócio, pode ser uma boa moeda de negociação. Então, o fato de ser filha não me traz o mérito se eu não reúno as competências. Se, infelizmente, o canal está fechado, aí existe a escolha. Vai tentar um plano B, um plano C, uma outra perspectiva, porque se a pessoa reúne competências, ela consegue desenhar um projeto de vida. Bacana. A respeito dessa pergunta, eu vejo o seguinte. Primeiro, eu tenho que entender que sucessão familiar, se eu não acreditar que aquilo é o meu papel e nem o meu palco, eu não tenho que estar lá. A empresa, quem construiu foi meu pai e não eu. Né? E eu preciso ter um mínimo de sinergia com aquilo. E eu tenho visto, Milanese, aí nessa minha caminhada também, que a turma é meio que empurrada aquilo, né? Por algum motivo familiar, mas a turma não tem nenhuma vocação e não quer de fato. E por um respeito, que mais uma vez de casa vai à praça, né, eles ficam lá. Então, eu acredito que partindo do princípio, que se você não entende que está no seu palco, não é o seu lugar. Né? E se ele for para a estatística, é algo que ele criou e que ele tem todo o direito de entrar na estatística. Né? Legal. Alguma pergunta aqui da turma? Marcelo. Boa tarde a todos. Parabéns, né? A conversa, o bate-papo da tarde. Gostaria de uma pergunta, voltar, né, ao primeiro conteúdo que vocês trouxeram. Uma reestruturação empresarial. Vocês entram no cenário da empresa e percebem que há uma desmotivação coletiva, que não tem um engajamento do time, da empresa como um todo, né? E também não tem, da parte dos empresários, esse olhar para o time, né? Um ambiente totalmente complexo. O que fazer? Troca o time, bota todo mundo para fora e traz todo mundo novo, já que eles não estão aderentes à empresa, troca o dono da empresa, faz o quê? Marcelo, obrigado pela pergunta. Esse é o principal problema que se enfrenta em processo de reestruturação. Esse problema pode ser dividido em dois pedaços. O primeiro pedaço é a negação, eventualmente, do time de gestão, que te chama para ajudar, mas não se dá conta que eles podem ser parte do problema. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto
é que esse time de gestão não tem ajudado aquelas pessoas que estão dentro e que poderiam potencialmente contribuir para melhorar a situação, a implementar ações para a melhoria da situação. Então, parte sempre com um diagnóstico da situação do ponto de vista operacional, de pessoas, de mercado e estrutura de capital. Depois que você fez esse diagnóstico, identifica se você tem as competências nos pontos chaves. Visto que você falou de crise, então contextualizamos. Em uma crise você precisa de alguém que centralize as decisões, e você falou dono que precisa que tenha um presidente, chamou de CEO, um reestruturador, que centralize as decisões a respeito da reestruturação. Se você não tem um financeiro, tem que falar para o dono que temos que colocar um financeiro. Se as competências não estão internamente facilmente identificáveis, tem que trazer de fora, porque é crise. Então, tem que tomar decisões táticas para, às vezes, vender o almoço para comprar a janta e para a sobrevivência. Não são decisões estratégicas, vamos verificar o produto, acordo do produto, como vou ao mercado, etc. Não são decisões táticas de sobrevivência. Então, quando você colocou essas pessoas de base, um CEO que toma decisões táticas de urgência, né? Um CFO, que é o financeiro, depois começa a fazer o resto, sempre partindo do conceito que você tem que ter uma clara ideia, um claro mapeamento de todas as competências que você precisa. Agora, pode ter obstáculos internos. Eu recentemente vi casos que o CEO estava pedindo mudanças importantes em nível de CFO, em nível de comercial. O dono, o patriarca, falou, não te contratei para tirar o financeiro, que é cara de minha confiança, há 30 anos que está aqui. E você fala, possivelmente ele é parte do problema, você entende isso, né? Eu preciso de gente que tenha outras competências e que saiba implementar o plano que sai do diagnóstico que você apresenta. Se ele insiste, você não tem outra que eventualmente dizer, eu me demito, aqui tem a chave, na verdade, um trabalho de reestruturação e de salvação da tua empresa não pode ser feito senão com, obviamente, a mudança em setores chaves. Essa é a verdade, né? Se você, em vez, está enganando você mesmo, está enganando o empresário, está prolongando a agonia daquela situação. E, repito, eu contextualizei, você falou de crise, não falou, eventualmente, de um estado de maturidade, a empresa ainda tem, digamos, uma sobrevivência boa, uma geração de caixa suficiente, e aí você tem tempo para pensar ações estratégicas mais profundas. Não sei se consegui te ajudar. Mais alguma pergunta? Bora, turma, tirar da caixa as perguntas aí, ó. Tá. Então, vou pedir para a Renata voltar o microfone do Milanese para a gente continuar aqui, mas a gente vai chegar no final, né? Vou trazer mais um tema aqui, Milanese, que a turma colocou. Uma pequena empresa que passa por uma dívida, e essa dívida muitas vezes aí ultrapassa, sei lá, muitas vezes 10 vezes o número do EBITDA que às vezes ela dá, né? E ela tem ali um pouco espaço de tempo. E como é que ela deve agir? Ela deve agir como uma empresa grande, né? Ela deve agir como uma empresa que já tem um porte de alavancar, né? De se alavancar e de realmente receber uma dívida, porque até na hora de receber uma dívida você tem que saber se você está preparado ou não para fazer essa dívida, né? Para receber um recurso, desculpa. Como é que ela deve agir uma empresa pequena que está endividada e muitas vezes essa dívida a números parece que não tem saída? Vamos partir que o conceito aqui não deveria ser dívida, mas deveria ser de estrutura de capital. Se eu faço um negócio para eventualmente produzir garrafas PET e tenho que comprar um galpão, alugar um galpão, comprar máquinas, contratar empregados, e isso me diz na minha planilha, no meu famoso business plan, plano de negócios, que preciso, sei lá, 10 milhões de reais, uma pequena empresa, você falou, 1 milhão de reais, ou menos 100 mil reais, eu não tenho esse dinheiro. Tem duas formas. Vou pedir aos amigos de me emprestarem, ou vou no banco pedir esse dinheiro, dando alguma garantia, porque banco no Brasil, se não dá garantia, não te dá os 6 mil reais. Mas eu tenho que ter a certeza que
que eu possa devolver esses 100 mil reais, inclusive para não prejudicar a garantia que eu dei, com o fluxo de caixa que sai do negócio, da produção de garrafas PETs, da venda de garrafas PETs. Então, eu não me aventuro à produção de garrafas PETs, e pego 100 mil reais e jogo dentro do balanço e depois vejo se posso pagar. Essa é a coisa mais errada que possa fazer. Então, falamos de planejamento. Planejamento significa, tenho um negócio, sei que para iniciar aquele negócio, continuar aquele negócio ou fazer crescer aquele negócio, preciso de um dinheiro que não tenho, vou pegar em banco. As taxas brasileiras, que são muito altas, tenho que fazer contas para saber se consegue o negócio pagar aquela dívida. Se não consegue, eu vou crescer organicamente de forma mais lenta, mais devagar. Então, essa é a verdade. Acontece que, às vezes, não faço conta, pego qualquer tipo de dinheiro, pego um dinheiro que paga, às vezes, 150% ao ano, dependendo do dinheiro do cartão de crédito, coisa desse tipo, e depois me pergunto, mas tenho que fazer o que agora? Pensava antes. Agora vamos ver o que dá para fazer. Essa é a verdade. Eu não quero parecer aqui duro. Quanto vale pensar 1 hora a mais, depois chorar menos, né? Essa é a verdade. Bacana. E aí, Mai? Na verdade, eu estou aqui inclinada porque Salvatore já deu um banho aqui, né, com essa lição fantástica com relação a essa última pergunta, mas voltar para a indagação de Marcelo. Ele falava de um ponto que me chamou muita atenção, se você me permite, por favor, tá? A turma está desmotivada, né? A turma não está impactada, e os líderes não, sei lá, não sabe se demite os líderes, se faz com que eles permaneçam. Só um pequeno detalhe. Primeiro, que a crise ela vai crescendo, ela não se instala de um momento para outro. Quando a gente tem um clima organizacional comprometido, essa história já vem de algum tempo. Tá? Mas assim, a entrada da consultoria, a meu ver, ela já vai promover uma certa turbulência e não seria momento de mexer nisso. É uma ferida que pode ficar exposta e vai doer bastante. Mas observar essas pessoas chaves nas áreas a que ele se reportou e fazer com que conversem, porque muitas vezes a gente tem dentro da estrutura ilhas de competências. Então, a falta de alinhamento faz com que a derrocada de fato aconteça. E aí, à medida em que a gente conseguir implementar alguma ação inovadora, alguma medida que possa sanar parte dos sintomas da crise, a gente começa a ganhar certa credibilidade junto ao time e, nesse momento, a gente precisa separar o joio do trigo. Existe uma expressão muito nordestina que diz o seguinte, não vale a pena acender vela para defunto ruim, não é isso? Então, a nossa triagem, o nosso filtro tem que começar nas lideranças. É um peso significativo de influência para que a transformação possa acontecer. A gente tem que saber quem, de fato, é o time que está e vai permanecer aguerrido junto ao propósito, apesar das dificuldades, da novidade, do medo, da instabilidade que se abate mediante uma condição dessa natureza. Então, com relação à desmotivação, precisamos comunicar de forma muito bem pensada, cuidadosa, planejada, como é que vai se dar a mudança? Preparar as pessoas para a mudança. Tentar identificar dentro do time os que vão aderir à proposta. Os que atrapalham, infelizmente, vão requerer um reposicionamento ou um desligamento. Mas, a priori, observar muito atentamente dentro, sobretudo do time tático de lideranças, quais eventualmente podem somar ou atrapalhar esse processo de reestruturação. Obrigado, Mai. Turma, o Salvatore tem um recadinho aí, trouxe um livro para a turma, para a gente fazer um sorteio, né, Salvatore? Sim, explica, na verdade eu projeto legal. Tinha trazido para presentear ele, mas ele muito gentilmente falou, vamos sortear para as pessoas que estão presentes esse nosso evento. Queria 2 palavrinhas sobre esse livro. Eu não escrevo livro, porque não escrevo nem muito bem em português. A minha esposa me sacaneia, fala, você parece que escreve árabe quando escreve português. Depois 20 anos é mais, tá? Mas não posso fazer nada, gente. Mas fiz um esforço, escrevi o primeiro capítulo desse livro para ajudar uma associação de criança com autismo. Eu não conhecia o autismo, eu fui nesse centro
é sofrido demais. As famílias precisam de muito recurso para contratar psicólogos, medicamentos, etc. Aí a gente se comprometeu a escrever vários livros, estamos fazendo isso, esse foi o primeiro. Aliás, fala de 2 temas que estamos tratando hoje, vou ler o título aqui, reestruturação de empresas, como recuperar e reerguer negócios. O primeiro capítulo é meu e os demais são outros executivos que fazem esse tipo de trabalho no mercado. Então, obrigado pela gentileza, na verdade eu falo obrigado como se fosse eles, né? Porque alguém vai ganhar, e você colocou à disposição o livro. Agora como vamos fazer para sortear? De 1 a 27, a Mai vai dizer um número. 26. 26. Tananana. Opa! Parabéns, parabéns, parabéns. Valeu, obrigado. Milanese, só acrescentar nessa história do livro, eu acho que montar uma empresa e estar nesse dia a dia precisa estar muito certo do que quer fazer. Né? Eu me sinto muito realizado no time que eu faço parte hoje, e quando a gente estruturou esse time, a primeira coisa que a gente falou foi, a gente definiu, e numa das discussões dissemos, como é que a gente pode pegar a nossa competência e ajudar o mais fraco? Né? Uhum. E a gente definiu que dentro do nosso pitch, uma vez por ano, a gente ia estruturar uma ONG, ou uma organização sem fins lucrativos. Que bom. E hoje a gente está fazendo um trabalho espetacular, né? Na verdade, eles fazem um trabalho espetacular, a gente só apoia, porque gestão é o que a gente sabe fazer. É que a turma do KVV, que eles fazem um trabalho lutando ali contra a cegueira infantil. A Ilha faz parte lá do projeto e está aí. Então, eu acho que isso que sirva também para dentro desses planejamentos que a gente vem fazendo e auxiliando essa turma, que eu acho que o ESG está aí, a Manu também está ali do KVV, né? E o ESG está aí justamente para que a gente possa repensar, né, esses modelos, e eu acho que a gente, como profissional desse meio de turnaround, de reestruturação, precisamos também levar essa outra visão para esse cara que está há 20 ou 30 anos fazendo da mesma forma. Né? Ele precisa ver que o mundo mudou e que a gente precisa adotar outras práticas. Eu queria que a gente iniciasse aí um fim. Né? Na verdade, eu queria lhe agradecer muito, dizer que foi um aprendizado enorme, me senti honrado em poder estar aqui no meio de vocês, pedir desculpa, né, pelo meu junior, aí, né, sendo um júnior na frente de 2 grandes gigantes, que eu tenho já já tinha a Mai, mas tenho como brand leader, né, muito obrigado, e para mim foi muito satisfatório dividir isso com vocês, tá? Então, agradecer também a turma que veio, e vou passar a palavra para você. Na verdade, sou eu que agradeço a vossa presença, eu sempre aprendo quando participo desses eventos, obviamente, através das perguntas do público, agradecemos as pessoas que participaram presencialmente e de casa. Espero que possamos fazer muito mais, né, porque esta é uma terra que vai crescer muito no futuro, e crescer significa que vamos precisar de competências, como temos falado repetidamente aqui. Né? Espero que possa, inclusive, esse virar um dos estados em nível mundial a dar o exemplo de produção, por exemplo, de energia limpa. Imagina quantas competências vão se precisar nesse estado. Então, parabéns pelo evento, a tua empresa, a Mai, e a todos vocês que nos assistiu via YouTube. Legal. Mai. Puxa vida, deixa eu fazer aqui um adendo, dando aquele abraço gostoso à galera do KVV. Eu fiquei tão feliz em participar do evento, né, lindíssimo que aconteceu ontem. Né, encontrar assim, pessoas e profissionais que abraçam uma causa como essa, né, da cegueira infantil e outras tantas, a exemplo do autismo. Semana passada estava fazendo um mapeamento de autistas na minha cidade, em Campina Grande, Paraíba, para que nós possamos colocá-los no mercado de trabalho. Nós estávamos identificando, junto a entidades da área do varejo, algumas condições que possam favorecer a acessibilidade aos autistas, por exemplo, evitar informação demais, ruído demais, sinalizem adequadamente. Os autistas reúnem uma série de competências que podem ser muito importantes e úteis. Também gostaria de fazer um adendo, tá? Já cumprimentando a todos. Acredito que os que aqui pararam
para assistir ou para estar conosco. Realmente fazem parte de uma elite que quer fazer a diferença em suas vidas, né? E trazer ideias que possam promover as melhores transformações enquanto profissionais, mas também enquanto empresários, para convidá-los a conhecer um programa que eu tive a alegria de criar há quase 3 anos, também na Paraíba, chamado Parecia Amor, @parecia.amor, que é um programa que tem o foco no combate à violência contra a mulher. Mas é um programa que não apenas reclama de sistema, mas que cria soluções para entidades públicas e privadas, que informa, que qualifica, que mexe com Deus e o mundo, tá? Desde tribunais, delegacias, empresas. Nós criamos um selo que a gente vai lançar ainda este ano, da Empresa Amiga da Mulher, para que a mulher possa ter mais acessibilidade ao mercado de trabalho, para que a gente possa sair do vergonhoso posicionamento como o 5º país em índice de feminicídio no mundo, para que a gente possa promover uma sociedade muito mais igualitária. Então, recebam a todos, parabéns, Tássio, pela iniciativa. Obrigada à equipe da TFCM, aos meninos que estão dando cobertura aqui para que essa transmissão seja possível, e dizer que desejo do fundo do coração que Deus nos abençoe para que a gente siga essa escalada de crescimento individual, mas também de desenvolvimento de todos que se atravessarem na nossa frente. Obrigado, Mai. Eu esqueci na verdade, não posso esquecer de agradecer, né, quem fez tudo isso, quem movimentou, quem esteve aqui, agradecer a Eli, turma da TFCM, André, Lucena, Jane, né, a turma toda que fez isso acontecer, né, de muito contento, né? Agradecer a turma que está nos ajudando nesse papel, né, e dizer que logo mais a gente tem outra dessa, né, outro segundo round. Thank you very much. Obrigado. Obrigado. Foi bom, né, Mães? Parabéns. Muito bom. Acho que foi bom, né? Muito bom. Acabou acontecendo um conteúdo rico, né? Parabéns. Dá um abraço.